10 mandamentos de Deus. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. Aqui o Senhor ele fala pra gente amar Ele acima da nossa família, acima do dinheiro, principalmente, acima de qualquer bem material, acima de fama, de luxo, de status, é acima de tudo e de todos, né? O segundo mandamento, Deus fala, não fazei outros deuses, né? Esse é o mandamento bíblico onde Deus deixa para nós para somente o adorá-lo, né? O Deus vivo, o Deus altíssimo. Não dar falsos testemunho, usar o nome de Deus em vão. Então, fazer profecias, jurar em vão, fazer promessas, né? Envolvendo o nome de Deus. Não pode usar o nome do Senhor em vão. O outro mandamento, né, que Deus nos deixou foi respeitar pai e mãe aqui na terra para que nós tenhamos vida longa, né? Para que a gente venha viver bastante. Então a gente tem que honrar pai e mãe, respeitar. Não importa se você, não é só quando você é criança ou adolescente, não. Mesmo a gente já na fase adulta, a gente tem que honrar o nosso pai e nossa mãe, cuidar deles também na velhice, né? Porque ele sempre cuidou de nós. E a gente tem que respeitar pai e mãe, mesmo que se você não foi criada por seus pais, você não conheceu, mas eles foram quem te gerou, né? Então você tem que respeitar isso, tem que perdoar ele. Por quê? Porque se não fosse eles gerado, você não estaria aí hoje. Então, assim, temos que ser grato, né? Por mais que ou não cumpriram o papel deles de ser pai, mãe, mas por algum motivo, às vezes por não ter o discernimento, você tem que liberar o perdão, né? Porque só assim você consegue quebrar as cadeias espirituais que prendem. Então, liberando o perdão, você consegue prosperar e avançar. E assim você se desprende de toda aquela cadeia espiritual. E assim você consegue ser livre, né? Então, liberar o perdão. Respeitar pai e mãe, nós temos que não adulterados. Então a gente não pode trair a confiança daqueles que nós amamos, dos nossos filhos, do nosso cônjuge, dos nossos amigos, dos familiares, dos nossos sócios, né? Nossos funcionários. A gente tem que ser fiel, né? Assim como Deus é fiel para nós, nós temos que ser primeiro fiel a Deus e ser imagem e semelhança do Senhor. Então, sempre ser verdadeiro com as pessoas, por mais que às vezes a verdade pode machucar no momento, pode constranger, mas ela é libertadora. É melhor você falar a verdade e doer ali na hora do que alimentar uma mentira, onde que quando é descoberta causa vergonha, né, e frustrações. Então, tudo aquilo que você não puder anunciar em público, não faça, né? Porque então, a gente tem que ser sempre transparente, a gente tem que se sentir em paz com nós mesmos, temos que deitar no nosso leito ali, estar em paz com o nosso consciente, não ficar com aquele trauma de mexer no telefone, no WhatsApp, não, a gente tem que ser honesto com as pessoas, né? Mesmo assim, hoje a rede social é uma ferramenta, ela é tanto boa quanto ruim, então a gente tem que aprender a usar essa ferramenta, a usar ao nosso favor para edificar, agregar na vida de outras pessoas, não somente para fazer ali divulgação, exposição do corpo autossexual, de facilidades. A gente tem que se atentar com essas armadilhas, né? Que pode destruir anos de relacionamento, uma construção que Deus construiu uma família por causa de uma coisa banal, algo passageiro que não vale a pena. Então a gente tem que ser fiel, né? Ser fiel e não cobiçar o que é dos outros. Hoje em dia a gente se depara com muito complexo de inferioridade. Mas por quê? Porque as pessoas acabam se comparando. E ninguém se compara com quem é menos. Nós, às vezes, tem a mania de se comparar com quem é mais. Então, ele ou ela é mais bonito, ou ele e ela tem mais dinheiro, ou ele e ela comprou uma nova casa, comprou um novo carro, tá agora com uma nova profissão. E isso acaba nos deixando com complexos de inferioridade. Mas isso é um trauma que muitas das vezes já se carregamos desde a infância. Quando a gente já quer se comparar com os nossos primos, com os nossos irmãos, comparar, mas porque meu irmão é forte, eu sou o mais fraco, ou meu irmão é mais velho, pode sair, eu sou mais novo, só fico em casa. O meu pai ou minha mãe gosta mais do meu irmão, ou meu irmão ganhou um carro e eu não ganhei. Então a gente acaba tendo esse complexo de inferioridade, porque a gente acaba querendo se comparar
com outras pessoas. Então, isso a gente acaba se entristecendo, achando que a gente não vai conseguir também e acaba se baseando na realidade do outro, né? Então, isso pode causar duas reações nas crianças ou no adulto, né? Uma é a sensação de impotência, de achar que o vitimismo, que não consegue, que é menos que o outro, que é coitado, que não vai conseguir, ou porque o outro conseguiu, porque o outro consegue, porque o outro é bonito, porque o outro é forte, mas nada disso, né? Isso é tudo crenças limitantes, onde que impede de avançar, né? De ter uma vida abundante. Então, esse é um complexo de inferioridade, ou quando a pessoa quer fazer algo para provar para o outro, tipo, todo mundo falou que eu não presto, todo mundo fala que eu não ia conseguir, agora eu vou estudar muito, vou trabalhar para eles ver, eu vou ficar magro, né? Vou ter aquele corpo definido, porque agora eles vão ver, eu vou ser melhor que aquela pessoa para ser notado. Isso a gente faz isso para ser aprovado pelas outras pessoas, ter uma aprovação. Né? Já aconteceu isso comigo também, né? Eu já passei por isso também, de querer a aprovação dos outros, e isso só me frustrou, queria me comparar com as outras pessoas e a gente às vezes acaba vendo só o por fora, o superficial, o troféu do outro, mas a gente às vezes quer o troféu, mas não quer passar o processo que o outro passou, né? Então eu falo que um empresário hoje bem sucedido, hoje tem fama, mas nem sempre foi assim. Começamos do zero ou quase zero. Então assim, teve um processo, e antes disso, as minhas lutas eu venci todas com Jesus, com Deus. Então foi muito joelho no chão, muita oração, muito propósito. Eu semeei muito com lágrima, então não foi fácil, assim, né? Como as pessoas olham às vezes de fora e falam, nossa, mas tem um casamento abençoado, tem uma profissão, hoje tem um corpo bonito, mas nem sempre foi assim. E tudo isso foi lutas e conquistas, né? Então foi um dia após o outro, foi com muita perseverança, resiliência, né? Mesma coisa, eu como atleta, né? Fazem mais de 8 anos, né, que eu treino. Então eu tive fases assim, fases que eu cheguei a pesar 59 quilos, foi a pesagem mais baixa que eu alcancei. Já cheguei a pesar 73 quilos também. Então, assim, sempre auxiliando. E teve fases que eu estava, assim, no shape, o shape paniquete, mas mesmo assim eu estava infeliz porque eu não tinha a presença de Jesus. Então, assim, e quando eu cheguei a 59 quilos, eu estava radiante porque eu tinha a presença de Deus, tenho a presença de Jesus, né? Então, isso faz toda a diferença. A gente se amar, se respeitar a cada fase e saber aonde nós queremos chegar, ter um objetivo para sempre a gente manter se motivado. Então, a gente ter direção, né? Então, a gente tem que ficar atento sempre com o complexo de inferioridade, saber que nós somos capazes, porque Deus fala, não se compare com os outros, né? Porque todos os outros já existem, seja você mesmo, você foi feito, né? Você é uma obra feita, uma obra-prima feita por mim. Então, Deus fez cada um com a sua identidade, fez cada um com a sua digital. Somos todos iguais diante dos olhos de Deus, porque somos filhos de Deus, mas somos todos diferentes, com uma digital diferente, com histórias e propósito parecido, né? Porque todos nós viemos no mundo para um propósito, que é servir, né? Não ser servido, assim como o Mestre Jesus nos ensina. Ele não veio para ser servido, ele serviu, né? Jesus também lavou os pés, né, de pessoas, curou. Ele não ficou, ele é rei dos reis, mas ele não ficou em um trono sentado e vem até a mim e me sirva. Não, ele fez, nos ensinou liderando com seus exemplos, sendo humilde, né? E Jesus também tinha uma profissão, era carpinteiro. Então, assim, ele é super humilde, mas ser humilde não é questão de relacionamento financeiro, é questão de você ser uma pessoa humilde, pensar no próximo, né? Ter compaixão do seu próximo. Então, saber que nós somos todos iguais nessa parte, né? O maior serve. Temos que liderar com os nossos bons exemplos. Não adianta eu falar para você fazer algo se nem mesmo eu fiz ainda. Então, a gente tem que fazer algo para ser inspiração a outras pessoas e assim a gente poder delegar alguma tarefa. Como que eu vou falar para alguém
ler a Bíblia se eu não leio a Bíblia, então não teria sentido, mas é algo que eu faço diariamente, vejo o resultado, né, porque a palavra do Senhor, ela é como lamparina, então ela clareou, tirou toda a cegueira minha espiritual, crenças limitantes, coisas que eu não acreditava ser capaz de empreender, coisas que eu não achava capaz de vencer, que sempre os outros era fácil, e sempre quando eu via a vitória de alguém eu achava que era sorte, sabe? Ah, foi sorte ou nasceu para isso, mas ninguém nasce perdedor e ninguém nasce vencedor. A gente tem que fazer escolhas para a gente ser vencedores, né? Eu costumo dizer que perdedores têm desculpas e vencedores têm meta. E qual é a sua meta para hoje? Então a gente tem que pensar sempre para o longo prazo, a gente tem que pensar no nosso futuro também, pensar não somente no momento, curtir. Claro que o amanhã só pertence a Deus, mas nós temos que construir um patrimônio para outras gerações, para os nossos filhos, né? Ter uma liderança com hierarquia dentro dos nossos lares. Então, é assim, ser exemplo para os nossos filhos, fazer eles já ter uma responsabilidade também desde pequeno. Então, é educar os seus filhos com as bases bíblicas ali nos 10 mandamentos, né? Não obrigar seus filhos, vai fazer, mas sim, nós vamos fazer juntos, vamos fazer o dever de casa. O que você prefere comer? Você prefere comer uma maçã ou você prefere comer uma pera? Então, assim, você está dando opção para os seus filhos, ele dá o poder para ele de escolha, né? Você quer escovar os dentes, quer escova rosa ou você quer escovar os dentes com a escova laranja? É diferente de você falar, vai escovar os dentes, ou você vai comer essa maçã e você não vai comer doce. Você tem que saber negociar com seu filho, fazer ele sentir livre também, não tratar ele como uma criança, né? Assim, sai daqui menina, que é conversa de adulto. Não, você tem que educar os seus filhos a crescer nos princípios de Deus, a ter uma vida de santidade, de uma vida honesta, com princípios. Instruir ele para casar, namoro na infância. A criança tem que estudar, a criança tem que amadurecer espiritualmente, mentalmente. O exercício, a nossa atividade física não é só no corpo, então a gente é triconomista, é corpo, alma e espírito. A gente tem que se fortalecer espiritualmente, mentalmente, a nossa academia diariamente, aonde que Deus se comunica com nós, né? O Espírito Santo de Deus pelos nossos pensamentos. Então a gente tem que sempre parar para pensar, nunca tomar uma decisão ou na alegria, né? Tipo, no ápice da felicidade, também não quando nós estamos muito tristes ou com raiva de alguém. Então, a gente tem que sempre ser racional, né? Porque os nossos milagres, a nossa vida acontece racionalmente. As emoções acontecem no dia a dia, mas a gente não pode ser 100% emocional, igual tem pessoas que falam, eu não sinto a presença de Deus, porque esperam sentir, né? Mas eu tenho que ver, mas Deus é espírito, então a gente além de sentir ele, a gente é racional. Quando a gente faz as coisas para agradar, vivendo os princípios de Deus, a gente está agradando o Senhor e aproximando ele cada vez de nós mesmo. A nossa vida era um ciclo, a gente tem que estar ali fechando aquela roda em tudo, né? Então é na família, na saúde, tem um ciclo completo na área social, na área ecológica. A gente sempre tem que estar na área espiritual, no financeiro. Então é uma roda da vida, a gente tem que estar sempre completando ela, estando em harmonia, em equilíbrio, na área sentimental, amorosa, relacionamento. Então é tudo isso, né? A gente tem que contribuir com o meio ambiente, a gente tem que sempre estar não parando, a gente tem que estar agregando valor na vida das pessoas, adquirindo sempre conhecimento. Então tudo isso a gente só consegue ter essa plenitude na Terra quando a gente vive os princípios de Deus, entrega a nossa vida, vamos dizer, para um ser que é maior, uma força maior. Eu tinha tudo no meu arredor, então eu tinha dinheiro, eu tinha muitos paqueras, muito crush, né? Muitas paqueras bonitos, eu tinha muitas coisas. Só que nada disso me preenchia.
Então eu passei necessidade financeira, eu fiquei sem recursos, o dinheiro que sobrou eu investi no meu site, mais o meu profissional. E mesmo assim, depois de um ano, com a minha empresa aberta, não tive nenhum contrato fechado, eu não tive dinheiro para renovar, né, o meu site, e assim mesmo assim eu não parei, eu renovei. Então eu fui fazendo um catálogo, eu baixei um aplicativo, comecei a inovar, eu publicava nas redes sociais, fazia vídeo. Meus vídeos também não tinha visualização, uns não tinha nenhum, outros tinha 5 visualização, nenhuma curtida. E sempre sim, sabe? E pensei também em parar e desistir, só que sempre falei, não, não vou fazer isso, porque eu sei onde eu quero chegar, eu sei que eu tô debaixo de uma promessa, eu sei onde que Deus vai me colocar e eu sei onde eu quero chegar. Então, assim, se muitos conseguiram, eu vou conseguir também. Tem muitos que ainda não se descobriram, mas não quer dizer que eles não vão alcançar. Então, se a gente ajudar um outro, vai conquistar sim. Primeiro você tem que ter um sonho e você mesmo tem que acreditar no seu sonho. Só parar quando você conquistar, falar, não, eu vou alcançar, com a ajuda de Jesus, eu vou conquistar. Então, assim que a gente consegue ter uma vida completa, né? São fases. E eu já tive também na excluída, onde ninguém debochava, ria, falava, empreender é basicamente isso, as pessoas olhar para você e falar, você não vai trabalhar não, você não vai arrumar um emprego, e você fica mexida ali, sabe? Eu fiquei literalmente sem recursos nenhum, tive que vender, reciclar, eu vendi latinha, no recurso que eu consegui foi R$ 28. E aí eu acabei ainda gastando esse dinheiro e fiquei sem renda. E não foi pouco tempo não, eu fiquei um ano desempregada, né, e sem renda financeira nenhuma. Mas mesmo assim, eu continuei com o meu propósito, com o meu projeto, investindo cada vez mais, melhorando e pensando na solução para as pessoas, para novos empreendedores, empresários, fazer a gestão das empresas, né? Foi tudo com a graça e glória de Deus, onde Ele me capacitou, foi me ensinando, né? Então, assim, eu sempre fui inovando. Nunca tenha somente uma fonte de renda, né? Porque se você não fica escravo ali, porque se acontece algum imprevisto, você acaba passando necessidade. Então, crie múltiplas fontes de renda, viva de rendas passivas, né? Então, é, faça rendas com patrimônios, investimentos, né, em bolsa de valores, em ação. Então, assim, sempre façam investimentos para curto prazo, para fazer uma reserva emergencial, para casos ali de desemprego, casos de enfermidade na família, então, para investir em saúde. Então, toda essa reserva emergencial você faz ali com uma liquidez diária, né, num título público que você pode resgatar a qualquer momento. E também para um longo prazo, pensando num plano de aposentadoria, num patrimônio bilionário daqui para frente. Você pode pensar numa formação da universidade do seu filho, para um casamento, para uma casa, para um imóvel. E não tenha pressa, né? Igual fala, é melhor você começar hoje do que você nunca ter começado. Para empreender você não precisa ter bilhões, né? Então você pode começar como eu comecei, no quase zero, fui pro zero, mas eu fui avançando, né? Com a ajuda de Deus, claro, senão eu não estaria aqui hoje, né? Mas assim você vai conseguindo, você vai avançando, né? Com paciência, com perseverança. Empreender é isso, é você ter um sonho em mente, você acreditar no seu sonho e ir pra cima. Eu venci com muito jejum e oração, com Deus na frente e com propósito, né? Que hoje a minha empresa é uma empresa filantrópica, todo o dinheiro, receita do caixa que vem durante as mentorias, né? Os recursos financeiros é destinado 10%, né? Fielmente do meu dízimo, como eu não faço doação em instituição de igreja, e eu ajudo a igreja física, que são seres humanos, né? Então eu compro os materiais, os recursos, e assim eu faço a doação do que precisa para o mundo todo, né? Não somente aqui na área território nacional, mas também no exterior e, né, em todos os continentes.